Fala aí, rapaziada, beleza? Como é que vocês estão? Mais um videozinho aqui no canal. Me chamo Will e aqui eu tento descomplicar os seus investimentos. O vídeo de hoje é sobre... a gente vai falar do que eu considero os 5 meio que melhores fundos imobiliários da bolsa, mas mais especificamente um fundo que você vai poder comprar e nunca mais vai se preocupar com as oscilações do mercado, com o que está acontecendo. É um fundo para você comprar e nunca mais vender, levar aí para sua carteira pro resto da vida, beleza? Lembrando, isso aqui é só minha opinião, é só o que eu acho, é a minha estratégia que eu sigo, tá? Vou citar fundos que eu tenho e fundos que eu também não tenho em carteira, mas sempre tô avaliando para ver o que vai acontecer, beleza? Deixe aí nos comentários sugestões de vídeos. Eu quero um vídeo que você fale sobre o melhor fundo imobiliário para cada setor. Eu quero ver um vídeo sobre ações de cada setor. Deixe aí nos comentários e também deixe sua carteira, belezinha? Vou estar analisando a carteira dos inscritos aí. Já fiz algumas análises, vou postando os vídeos aí. Considere se inscrever e vambora. Mas Will, como que eu faço para selecionar esse fundo imobiliário? Como que você vê os melhores indicadores? Cara, eu deixei um vídeo aí, eu postei um vídeo esses dias falando de como investir em fundos imobiliários e também um de como analisar. Então eu te explico o que é vacância, o que é PVP, como analisar a liquidez e tudo mais. Então vou deixar aí também na descrição, belezinha? O primeiro fundo nosso aqui que eu peguei para analisar é o KNRI. Começando pela gestora. A Kinea é uma gestora muito conhecida na bolsa, tem vários fundos imobiliários, tem o KNSC, o KNIP, o KNRI, o KNCA, que é um Fiagro, né? E é uma gestora muito confiável, ela só toma uma das melhores decisões. Muita gente gosta da Kinea, e eu sou um deles, eu tenho um fundo imobiliário da Kinea. O KNRI, ele é um fundo imobiliário de tijolo do modelo híbrido, que possui tanto lajes corporativas quanto o setor de logística, beleza? Então se você precisa ali de um fundo imobiliário meio que chave para ocupar um pouquinho desses dois setores, o KNRI vai fazer esse papel. Ele vai ser tanto logística quanto lajes corporativas, beleza? Com uma cotação de R$ 158,85, uma leve tendência de alta, tá? A gente consegue ver aqui que num período de 6 meses os fundos imobiliários estão sofrendo uma leve queda por conta de insegurança fiscal. Eu expliquei no vídeo que eu falo sobre o Lula, vou deixar aí na descrição também, mas no geral um fundo muito bom. Atualmente até com valor justo, é difícil ver esse fundo com valor justo e com dividend yield de 7,5%. Muitas pessoas podem julgar isso aqui como um pouco baixo, porém a segurança desse fundo é impressionante. Uma liquidez muito boa, você vai poder comprar e vender esse ativo muito bom e uma variação positiva de 7%. Vamos dar umas olhadinhas mais nos indicadores. É um fundo de tijolo do setor híbrido, então lajes corporativas e logística, uma vacância muito baixa de 2,5%. A taxa de administração eu julgo um pouco alta, acima de 1% eu acho um pouco alta, mas tudo bem, é a Kinea. 267 mil cotistas, muito cotista, e um valor patrimonial gigantesco de 4 bilhões e meio. Tem aqui seu último rendimento de R$1 por cota. E tá aqui, olha essa estabilidade nos dividendos. Muito bom aqui quando ele vende um ativo e resolve pagar para os cotistas, mas uma estabilidade muito boa, mantendo aí o R$1 por cota. Muito legal ver esse fundo. E aqui a quantidade de imóveis, muito bom também, a maioria em São Paulo, 4 no Rio de Janeiro e 2 em Minas Gerais. Então fica aí a análise do KNRI se você precisa de um fundo imobiliário para fazer essa parte da carteira, tanto de lajes quanto de logística. Por exemplo, você vira para mim e fala, cara, eu quero 2 de cada setor. O que você pode fazer é, você pode comprar um do setor de logística, HGLG, XPLG, e um de lajes corporativas, PVBI, HGRE. E aí você tem esses dois. Mas aí você tá preocupado, não vou conseguir acompanhar todos eles, não sei o que. E se você compra o KNRI, que vai ter um pouco desses dois. Então você fica com 3 fundos imobiliários para gerir, fazendo a mesma função de lajes e de logística. Belezinha? E passando para o setor de logística, temos o queridinho da bolsa, o HGLG. Todo mundo gosta bastante desse fundo, é um dos fundos com mais cotistas, mais valor patrimonial e mais boas estratégias também. Hoje ele está custando R$ 161,00. Um dividend yield de 8%, o PVP de 1,02, um pouquinho caro, dividend yield muito bom, liquidez de 7 milhões muito boa, uma variação mínima positiva de 4%, a vacância bem baixa, 6,5%,
taxa de administração também muito baixa e quase R$500 mil de cotistas. Então, se esse fundo aqui falir, R$500 mil de cotistas também vão falir. Último rendimento de R$1,10, um dividend yield muito bom. E tá aqui, olha essa estabilidade de dividendos e sempre crescente, tá? Lá em 2020 pagava 0,38% e agora tá pagando 0,68% por dividendo. Além do mais, ele faz algumas vendas de imóveis e sai um dividend yield extraordinário aqui de R$3 por cota até. Muito bom. E olha também a distribuição do HGLG, tudo como é um fundo de logística, né? Então principalmente focado ali em São Paulo, na principal economia do Brasil, e aí Minas Gerais, Rio de Janeiro, Pernambuco e Santa Catarina, espalhado pelo Brasilzão aí. Um fundo muito completo, muito bom mesmo. E aí, se você estiver vendo esses fundos aqui, que eu tô analisando e falar, pô, gostei desse daqui, você vai entrar na internet e pesquisar HGLG RI, KNRI RI. E aí você vai pesquisar o relatório aos investidores. E aí você vai ler, vai ver o que você acha sobre as gestoras, vai dar uma pesquisada e aí decide, toma a sua decisão se você vai investir ou não, beleza? Então, passando aqui pelo HGLG, um fundo que eu gosto bastante, muito bom também. Passando agora para o TRXF11, um queridinho também da bolsa e um queridinho da minha carteira. Eu tenho o TRX, é um fundo extraordinário com estratégias muito bem claras, uma previsibilidade dos dividendos extraordinário e além do mais é um fundo de tijolo pagando tudo isso daqui de dividend yield. É um fundo para mim que eu julgaria perfeito para você comprar e nunca mais se preocupar, nunca mais vender. Sabe por quê? Porque o vault do TRX, o que seria o vault, tá? O vault seria meio que o tempo médio dos contratos. Então, se você tem um contrato de 10 anos e um contrato de 20 anos, o seu vault seria de 15 anos. É a média desses contratos. Simples assim. E o vault do TRX é justamente de 15 anos. O que isso significa? Os contratos do TRX só vão vencer daqui 15 anos. Se algum inquilino não quiser mais alocar os imóveis do TRX, ele ainda assim vai ter que pagar os contratos, porque é um contrato atípico, só vai vencer daqui 15 anos. Ele vai ter uma multa se ele quiser sair antes. Beleza? Então esse é um dos principais motivos que eu coloquei o TRX nessa carteira, nessa análise, tá? Por conta do vault muito elevado. Eu também vou estar trazendo um outro fundo imobiliário que também tem uma média desse vault, uma média ali de 11, 12 anos, que também vai ser muito bom para analisar. Então, uma cotação média de R$105, uma leve tendência à valorização, olha que bonito ver esse gráfico de valorização. Dividend yield muito bom, de 11%, descontado, um fundo desse descontado, uma liquidez de 7 milhões quase, uma valorização de 8% só em 12 meses. Fundo de tijolo híbrido, ele vai ser híbrido, mas por volta dos 60% focado em renda urbana, que é um setor que eu gosto muito. Temos fundo como HGRU, TRX, que são meio que focados em renda urbana, tá? Ele vai ter um pouquinho de CRIs, vai ter um pouquinho de outros fundos imobiliários, mas 60% é de renda urbana, tá? Aluga ali para mercados como Supermercados Mateus, Açaí, Pão de Açúcar. Então, é um fundo muito bom. Vacância zero, de 1% de taxa de administração e 158 mil cotistas. O valor patrimonial de 1 bilhão e 600 mil. Olha essa estabilidade de dividendos, às vezes vende alguma coisa, mas, no geral, um dividendo muito bom. E olha essa diversificação em imóveis. Eu não vou nem falar nada. Eu só vou mostrar essa diversificação para você e aí você já pode falar, pô, esse fundo aqui tem a diversificação no país inteiro. Se, sei lá, Rondônia explodir, ainda tem um monte de fundo imobiliário para suprir. Óbvio que Rondônia espero que não exploda, né? Mas é isso, se você gostou, entra lá no RI, dá uma olhadinha, vê todas essas informações de vault, contratos, e é um que se torna muito atrativo por conta dos contratos atípicos, beleza? Pô, tá faltando um pouquinho de fundos imobiliários de papel aqui, né? Chega de falar de tijolo, é porque eu sou um grande fã dos fundos de tijolo, né? Prefiro muito mais tijolo, tenho 65% de carteira em tijolos, a segurança mesmo, mas vamos aqui pro de papel. Então temos aqui o KNCR11, um outro queridinho dos fundos de papéis. Novamente, a gestão da Quineia,
Então, é um fundo de papel com uma gestão muito boa, toma decisões muito assertivas e sempre prezando a segurança, tá? R$ 104,00 a cotação, então não é um fundo de papel de base 10, que nem muita gente está acostumado. Então tem CPTS, BTCI, MXRF, tudo com cotação de R$ 10,00, mas esse aqui é de R$ 104,00. Então uma cotação que vai demorar um pouco mais pra você fazer a bola de neve, tá? 12% de dividend yield muito bom, sempre prevenindo de segurança, né? É um fundo mais seguro. PVP, um pouquinho caro. Não gosto de comprar fundos de papel caro, tá? Liquidez média diária de 10 milhões. Então é muita grana entrando. E olha essa valorização num fundo de papel. É até algo meio incomum, mas então ele valorizou quase R$ 10,00 aí, somente num ano, certo? Vacância zero, porque é um fundo de papel. Taxa de administração de 1%, padrão da Quineia, 341 mil cotistas e o valor patrimonial de quase 6 bilhões, 5 bilhões e 78 milhões. Olha essa tendência de alta dos dividendos, hein? Parece que lá atrás ele teve algum problema, que estava pagando bem pouquinho por cota, mas já estabilizou, tá dando uma corrigida agora, mas parece que agora tá mantendo em R$1 por cota. Muito bom os dividendos. Então tá aí também o KNCR, um fundo de papel com muitos cotistas, muito valor patrimonial, variação muito boa, dividend yield muito bom, um fundo seguro. Então tá aí um fundo que você pode comprar e esquecer, só reinvestir os dividendos e aportar mais nele que acabou. Vamos passar agora para um outro queridinho, tanto da bolsa quanto minha. Eu gosto muito desse fundo imobiliário, que seria o GARE11. GARE11, fundo de tijolo de base 10. É um antigo GALG11, né? Que tinha muita alavancagem, poucos ativos, e aí fez essa junção com a Guardian, e aí explodiu de ativo. A alavancagem foi para 20%, alavancagem muito controlada e um fundo muito completo. Que nem era o do KNRI, esse aqui também é um fundo híbrido. Então, metade vai ser logística, como tá falando aqui, mas metade também vai ser de renda urbana, então para supermercados, e um dos principais inquilinos é o próprio Pão de Açúcar aqui do Brasil, tá? Então, outro fundo de tijolo com dividend yield muito bom. Além da valorização acima da inflação, você vai ter esse dividend yield de 11%. Uma cotação baratinha, com R$9,00 você já consegue investir nele. Consegue fazer a bola de neve girar muito rápido. E o PVP descontado de 4%. Liquidez, 4 milhões. E uma variação positiva ainda de 4,63. Vacância zerada. Um fundo de tijolo com vacância zerada. Então ele vai ter os segmentos híbridos de logística e renda urbana, taxa de administração tranquila, de no máximo 1%, 183 mil cotistas. Olha essa estabilidade de dividendos. Ele é até um fundo novo, tá? Então é um fundo desde 2020 aí na bolsa, isso já contando o GALG, e ele segue aumentando os seus dividendos. De 0,08 foi para 0,09, belezinha? E também, novamente, uma diversificação incrível de ativos. Ele tem um pouco menos do que o TRX, né, que a gente viu que tinha no Brasil inteiro também, mas ainda assim são muitos ativos. E tudo, ó, Pão de Açúcar, são muitos Pão de Açúcar que ajuda para ele, que aluga para ele, Supermercados Mateus e mais alguns outros inquilinos. Muito legal, o GARE11 considero um dos melhores fundos da bolsa brasileira também. Então fica aí em análise, não é nenhuma recomendação de investimento, você escolhe o que você vai fazer. Esse eu considero os fundos que são completinhos, redondinhos e para nunca vender da sua carteira. Eu tenho alguns, selecionei alguns outros também, por conta de diversificação, e espero que vocês tenham gostado, espero ter aberto um pouco mais a sua cabeça para os fundos imobiliários. Não se esqueça de deixar sua carteira aí embaixo nos comentários, ou me manda um alô lá no LinkedIn ou no Instagram. Vou estar analisando sua carteira aqui, acho um quadro muito legal de analisar a sua carteira. Acho muito importante ter essa visão de cada um, que cada um pensa nos seus investimentos, é muito legal, a gente vai trocando ideias, se ajudando. Muito obrigado mais uma vez e